Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A ideia desse vídeo é entender um pouco mais a respeito do sistema nervoso. E para isso, a gente vai abordar esse sistema do ponto de vista funcional. Entenda lá, o sistema nervoso ele vai ter três funções principais. Primeiro, a sensorial, depois a integradora ou integração e, por último, a motora ou a eferente, digamos assim, a de resposta, que pode ser também glandular. Mas vamos entender isso melhor, né? Quando eu falo da função sensorial ou da função aferente, eu estou me referindo à entrada de informação para o sistema nervoso, principalmente direcionada para o sistema nervoso central. Então, nesse sentido, a gente vai ter estruturas que vão captar direta ou indiretamente, né, por meio de órgãos especializados que estarão aí colaborando, né, com essa captação, informações que vão ser muito relevantes para que a gente possa entender o que é que está acontecendo, tanto dentro quanto fora do nosso corpo. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos para que isso fique mais claro. Em qualquer momento do dia, nós somos capazes de descrever, por exemplo, como está a temperatura, não é verdade? Então, nesse sentido, a gente está captando informações térmicas do exterior que permitem que a gente compreenda se está frio, se está quente, se está agradável, desagradável, e inclusive que permite que a gente tome decisões a respeito do que fazer frente à temperatura que nós estamos enfrentando. Então, entenda, só do ponto de vista da captação da informação, nós temos terminações distribuídas pelo nosso corpo, pela nossa pele, que estão sendo estimuladas por essa temperatura. Isso vai ser transferido, né, carregado essa informação diretamente para o nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente pensa nesse primeiro momento, nessa fase de captação de informação, a gente está percebendo que existe um estímulo externo que vai justamente ser percebido, vai estimular um neurônio que vai carregar essa informação até o sistema nervoso central. Então, uma informação exterior que está sendo processada e posteriormente vai ser compreendida. Agora, entenda lá que essa aferência ou essa entrada de informação sensorial, ela também pode acontecer do ponto de vista do que está acontecendo dentro da gente, do nosso interior. Então, pense lá, por exemplo, quando você faz uma refeição muito volumosa. Acabou exagerando no prato, a comida estava muito boa, ou teve uma sobremesa maravilhosa que veio logo depois de você comer demais e você ainda arranjou um espacinho. Pois é, nesse sentido, quando você termina essa refeição, você não sente uma certa sensação de estufamento, né? Aquele claro indicativo de que você comeu demais? Pois é. Então, repara lá que esse estiramento, né, da musculatura, por exemplo, do estômago, é uma informação que a gente está percebendo do nosso interior. Então, a informação sensorial também vai ser captada do nosso meio interno. Então, nós recebemos estímulos tanto externos quanto estímulos internos que vão compor aí essa entrada de informações sensoriais, que é a primeira função do nosso sistema nervoso. Por vezes, essa informação ela é obtida por meio de um órgão especializado. Pensa lá nos nossos olhos, na nossa língua, né? E tantas outras estruturas. Então, essas estruturas estão associadas ao sistema nervoso, né? Há nervos, por exemplo, que vão justamente conduzir essa informação para o sistema nervoso central. Mas seja lá uma captação direta do estímulo sensorial, ou seja lá, uma parceria com um órgão sensorial, como os olhos, a gente vai ter a captação da informação e a transferência dela para o sistema nervoso central. E é ali no sistema nervoso central que a gente chega na segunda função, que é a função de processamento, de integração, de associação. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender? Que a informação que chegou, ela vai chegar em áreas específicas do nosso cérebro. Então, nessas regiões específicas, a informação que chega como um sinal elétrico vai ser compreendida. Então, se ela chega numa área de processamento visual, é compreendido aquilo como visão. Se chega numa área de processamento auditivo,
como informação auditiva, e assim sucessivamente. Então, dependendo de onde chega, a informação vai ser compreendida como um tipo de informação de dado específico. E aquela informação vai ser processada no sentido de ser comparada com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que a gente já viveu, com aquilo que a gente já sabe. E essa comparação permite que a gente compreenda o que está acontecendo, né? Por isso que, para os indivíduos mais jovens, um bebê, uma criança, a compreensão ainda é meio reduzida, porque afinal de contas a biblioteca de informações prévias vai ser ainda muito pequena. Conforme a gente cresce, se desenvolve, vive, estuda, né? Realmente se torna mais rico em termos de vivências e experiências, a gente vai angariando uma biblioteca cada vez maior e cada vez mais potente para permitir que a gente compreenda o mundo. Né? Seja lá nos nossos campos de atuação específicos, por exemplo, quando você se especializa numa dada área, se profissionaliza nela, ou seja lá em termos de vivências gerais. Tá? Então, essa integração ela é muito importante. Por quê? Porque diferentes sinais sensoriais podem ter significados muito diferentes. Então, pensa lá, por exemplo, um toque, né? A gente percebe o toque. Muito bem. A pista sensorial pode ser exatamente a mesma, mas é muito diferente quando uma pessoa que você conhece e ama te toca, quando um estranho te toca por engano, sem querer, né? Um toque neutro, ou quando uma pessoa que é hostil e que quer te causar mal, te toca. Então, você pode ter um estímulo idêntico no mesmo local, de mesma intensidade, mas que vai ter significado muito diferente, considerando aí a integração dessa informação, tá? E a partir dessa integração, a gente pode ou não ter uma resposta. Então, entenda lá, a resposta, por exemplo, pode ser uma resposta motora, ou seja, envolve a contração de alguns músculos, envolve um movimento. Às vezes é um movimento muito simples, né? Um movimento de sorrir, um movimento de virar a cabeça para olhar e coletar mais dado, né? Buscar mais informações sensoriais sobre, por exemplo, aquele toque. Quem é que me tocou? Vou olhar para ver. Mas às vezes também pode ser uma informação ou uma resposta motora muito mais complexa. Sair correndo, se ver numa situação de medo, disparar uma série de outras alterações corporais, inclusive do ponto de vista hormonal, né? Do ponto de vista endócrino, liberar adrenalina para ajudar você a fugir, a escapar, a lutar frente a uma situação emergencial. Então entenda que esta resposta que a gente chama de eferência, né? Então, aferência quando entra o sensorial, eferência quando sai a resposta, quando você tem ali a reação motora, a reação glandular, ela vai ser decorrente de tudo aquilo que veio antes, né? Da interpretação do sensorial e da resposta adequada. De novo, a resposta adequada vai depender de como a gente processou aquilo que entrou. E um pouco também vai depender da nossa vivência, daquilo que a gente é, de como a gente interpreta e enxerga as coisas, tá? Então, a partir daí, você vai ter, então, uma resposta que pode ser, por exemplo, né, para um pai que tocou o filho pela primeira vez, um gesto de extremo cuidado, de extremo carinho, né? Para uma pessoa que foi agredida por alguém, um gesto de empurrar, de afastar, de fugir, ou para uma pessoa que está vendo uma pessoa desconhecida, que simplesmente passou e foi embora, o gesto de voltar a olhar para onde estava olhando e ignorar o que aconteceu, tá bom? Então, 3 funções. Primeira, sensorial. Segunda, integradora ou associativa. E terceira, de resposta motora ou glandular frente à situação interpretada, tá bom? Eu espero que você tenha entendido e que o vídeo tenha sido positivo. Se você gostou, curta e siga o canal. Tudo de bom!